Bem, hoje vamos falar um pouco sobre o aborto. Essa explicação de Kardec está no Livro dos Espíritos, na união do corpo, na união do espírito com o corpo, da volta do espírito ao corpo, no capítulo 7. E Kardec faz uma pergunta aos espíritos referente ao aborto, que para nós é muito elucidativa, porque vivemos em uma sociedade eminentemente materialista e por grande influência religiosa. Então, claro, porque o homem ainda não, essa sociedade, melhor dizendo, não é espiritualizada, porque a espiritualização, ela consiste no esclarecimento da vida pós-morte, né? E toda a sua história como espírito. E a religião é uma ideia dogmática sem abertura ao raciocínio, ao questionamento, à pesquisa. Isso que é religião. Então, é eminentemente a nossa sociedade dogmática, com as de mãos dadas com o materialismo. Então, claro, tendo essa sociedade que vivemos materialista, ela não tem uma outra visão diante do aborto, sem que não seja que o aborto é o meio mais viável, segundo eles, de uma criatura se livrar de outra indesejável, né? Que é o que nós vemos. Aí que eu estava fazendo uma reflexão, muitas das vezes se critica aqueles que colocam a criatura dentro de um recipiente qualquer para ser encontrado na porta de alguém. Diante de um mal maior, esse é o mal menor, porque pelo menos a criatura deu a possibilidade desse espírito reencarnar. Por que desse espírito reencarnar? Porque infelizmente, quando as criaturas não têm uma concepção de que ela gerou o filho, a criatura pertence a ela, foi ela que gerou, foi ela que fez, porque é um sentimento de prepotência para com a lei divina, porque nós não geramos ninguém, nós não temos essa capacidade de gerar ninguém. O que ocorre no nosso, a gente não sabe nem como funciona o nosso organismo, quais são as diretrizes principais de funcionamento do nosso organismo, quanto mais gerar um ser de uma complexidade tremenda. Basta que se pesquise Gabriel Delany, né? William Crooked, Charles Richer, esses homens que pesquisaram o ser imortal, os seus princípios. É uma ciência eminentemente complexa. Então, nos arvorarmos em dizer que nós geramos alguém é muita prepotência, é muita petulância diante da lei de Deus. Então, nós não geramos filho. Nós simplesmente nos colocamos como, vamos dizer assim, eu não diria depositário, um instrumento da lei divina. E esse instrumento somos nós em todos os aspectos da vida. Então, quando uma criatura pega esse ser que reencarnou, esse corpo, e coloca em um recipiente qualquer, ele está fazendo mal menor. Porque Kardec perguntou aos espíritos se o aborto era um crime. E os espíritos disseram que o aborto é um crime hediondo. Porque esse crime, ele vai repercutir não só no corpo,
além da criatura praticar um crime com outrem, ele ainda lesa o seu corpo perispiritual, que é o molde que dá forma ao espírito, porque espírito não tem forma, espírito é uma chama. Nós somos essa luz que tantos dizem aí que deixe que a luz vai brilhar, que deixe que a luz brilhe. Jesus dissera isso, mas em termos filosófico e científico, né? O que dizem aí que a luz que vai brilhar, o espírito de luz, isso é mera ilusão. Isso é uma colocação, é drúxula, não tem nenhum princípio lógico, coerente, científico. Mas deixe que as vossas luzes brilhem é diferente, porque essa luz que Jesus disse que iria brilhar são os nossos atributos morais, né? Então daí se vê que o espírito, quando ele está para reencarnar, ele não vai reencarnar de forma aleatória, né? Ele não vai fazer parte de uma sociedade com aquilo que disseram, com o planejamento familiar, que ainda é uma ilusão, minha gente. O planejamento familiar no mundo de provas e expiações é eminentemente ilusório. Sabe por quê? Primeiro, que vivemos em um mundo onde estamos aqui passando por provas e expiações. Deus não joga dados com o universo. E vale lembrar que aquele que propaga o planejamento familiar por força da desordem social, ele está infringindo uma lei. Primeiro, que Deus não é irracional. Segundo, que nós, como somos criaturas imperfeitas, temos que reencarnar nessa balbúrdia mesmo, para que daí venhamos a desenvolver o intelecto, o físico, a moral, enfim, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver e exteriorizar, que é as nossas imperfeições. Então, diante dessa ideia de planejamento familiar, ela é drúxula, ela nos para os princípios da doutrina espírita, porque tem-se princípios lógicos. Porque diante da imperfeição do homem, que precisa reencarnar nesse ciclo tumultuado que nós mesmos criamos, porque é como Marcos na semana passada disse, as nossas menores atuações, elas têm consequências funestas. Nós não nos damos conta disso, mas tem. Você quer ver uma questão que eu estava ontem fazendo uma reflexão na questão do esclarecimento a outrem no que se refere à imortalidade. Eu estava fazendo uma observação referente a mim e aí cheguei a essa conclusão. Porque nós vivemos entre pessoas que são, muitas das vezes, eminentemente incrédulas à imortalidade da alma. Será que isso é por força do nada? Tendo você uma visão referente a essa vida após a morte e a criatura não tem, fazemos uma observação. Vemos que homens de grande intelectualidade escravizam o outro. Ele pode crer nessa imortalidade, estudá-la, ter consciência. Outro que está ao seu lado também crê, mas ele, por força dos seus interesses eminentemente materiais, ele começa a infundir ideias que contradizem a essa crença. Ou melhor, a essa crença não, que a imortalidade não é crença, a imortalidade é uma certeza, é um fato, é uma questão de bom senso, é uma realidade, né? E ele infunde porque está vinculado aos seus interesses, mas ele crê. Olha aí. E aí ele vem, retorna ao corpo físico
com aqueles que ele infundiu essas ideias. Será fácil para ele hoje convencer essa criatura dessa certeza? Não será fácil. Primeiro, que as ideias tomam grandes proporções. Segundo, que elas também conduzem. Olha aí. Então, a questão do aborto é um problema grave para nós. Primeiro, que mesmo a criatura se livrando, entre aspas, do ser que está sendo gerado no seu corpo, ele tirou, mas as consequências funestas ficarão no seu corpo perispiritual, onde as lesões, as problemáticas, os desequilíbrios, irá gerar nesse corpo a doença. E é aí que está fora a questão obsessiva, que infelizmente nesse círculo social que nós vivemos não se admite que espíritos influenciam. Não influenciam não, de forma nenhuma. Se querem crer assim, vai fazer o quê? Né? O mal tem que ser como é que os espíritos dizem? Tem que ser excessivo para que a criatura se eduque. O mal tem que ser excessivo. Então, a própria obsessão que nós vivemos, ela tem que chegar ao excesso para que as criaturas despertem para ver que de onde a ciência não sabe explicar o mal que atinge o corpo, mas que não está sendo visto nos equipamentos, as diversas situações problemáticas em que as próprias instituições vivem e que os seus conceitos, os seus princípios, as suas ideias já estão desgastadas. A educação, cada dia mais desgastada. Você observa em uma criatura que está sendo instruída os efeitos mais da brutalidade do que da civilização. E é instruída, viu? Sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta, porque essa é a instrução. Porém, os seus desmandos morais, os seus conflitos íntimos estão explodindo na sociedade. E aí está a obsessão campeando. Ah, mas cadê Deus? Deus está aqui. Deus está aqui, minha gente. Deus não está dormindo, não está esperando o juízo final para julgar ninguém, né? Não está fazendo a terra dos escolhidos. Deus está aqui. Agora, só que Deus, como disseram os espíritos, é a inteligência suprema. Deus não está nos dogmatismos, Deus está na inteligência do homem. A proporção que o homem se desenvolve intelecto moral, ele compreende Deus. Não é Deus que vai descer até ele com as suas ideias rasteiras das mais miseráveis. É ele que tem que buscar compreender. E essa compreensão não está nos ditos dogmáticos, mas sim científicos. Porque, primeiro, que quando Kardec começou a estudar os espíritos, ele elaborou diversas perguntas de diversos aspectos científicos, morais, que correspondiam à vida e imortalidade do homem. Daí se seguiu que essas perguntas estavam sempre coerentes com a lei divina. Porque nós não estamos distanciados de Deus, nunca estivemos. O homem, desde a sua idade prematura,
esse Deus, inteligência suprema, está comandando, agora por intermédio da inteligência, e não dessas ideias loucas que nós vemos. Então é por isso que a educação do ser perante a imortalidade da alma é de grande importância. Porque quando eu digo a outra que tem 5, 10, 15 filhos, ou melhor, 5, 10 filhos, fora os da rua, né? Eu estou falando e me comprometendo daquilo que eu não sei. Ah, mas vivemos numa sociedade miserável. Mas quem é o culpado dessa miséria? Quem é o culpado? Somos nós, né? O nosso extremo egoísmo. Nós não gostamos de fazer o bem a ninguém. Não sejamos hipócritas. Nós não gostamos de nos preocupar com ninguém. Porque essa é ainda a nossa natureza. Aí o que acontece? Vamos criar instituições, porque lá a gente cuida, lá fica. E não é por aí. Ah, mas uma adolescente que engravida vai tirar? Não. Pegue o livro dos Espíritos e vocês vão ver lá o que Kardec diz. Ou melhor, o que os Espíritos disseram a Kardec. Né? A questão não é o planejamento familiar, é a conscientização da criatura da sua imortalidade. E porque muitos estão aí voltados para a loucura, porque a educação familiar, a educação social, disse a ele que o dogmatismo só leva até o túmulo. Do túmulo, ele que se vire. Não para mais vídeo. Ele que se vire. E é aí que está. Aí começam as problemáticas obsessivas. Espírito ataca aqui, ataca ali, ataca aqui, ataca ali, e não se sabe. Corre meio mundo de médicos, vive na tanga, como diz Jorge. Vive na tanga. Porque a obsessão, ela é um problema social. Ela é um problema social. Não tá mais na tanga não, tá desconhecida. Entendeu? Porque ela mexe com a economia em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, ela não é uma questão isolada. Ela não é. Então, ela mexe em todos os aspectos sociais a obsessão. Ela perturba em todos os aspectos. Não, mas isso é coisa de gente maluca. Porque eu nunca vi quem morre voltar. Ah, não volta não? Tudo bem. É necessário aceitar. Ele só não vota para os políticos. É para os políticos que ele vai e volta. É para os políticos que eles vão e voltam. Ele vota. Votar. Ele vota. Entendeu? Mas para os políticos. Então, quem vive incutindo essas ideias na mente de outrem, vai responder. Porque nós estamos aqui para nos reabilitarmos. E a proporção que o homem cria projetos que, primeiro, vai afetar uma lei natural. Uma lei natural. Porque Deus sabe, está lá no livro dos Espíritos, Deus sabe até onde pode ir o reencarne dos seus filhos. Ah, mas porque o grupo está muito... a população está muito grande, não tem lugar para todos. Pô, você, com essa inteligência tacanha, miserável, mínima, que só sabe enxergar, não enxerga nem um palmo além do nariz, está sendo mais do que Deus, que sabe suprir as necessidades de seus filhos, e diz que a população está demais no planeta, que tem muita gente para pouco espaço. Será, gente?
é necessário analisar que o aborto e o abandono, como fazem aí, tem um filho às escondidas e joga para desencarnar em qualquer lugar, também é um assassinato. Agora, é diferente de um indivíduo que pega esse menino e coloca para que eu cuide. Ele sofre realmente a consequência de não ter aproveitado a oportunidade de progresso que foi dada. Mas tem seus atenuantes. Correto. Comparado com aquele que não faz aqui, quer se livrar do menino, bota na lata do lixo. Também é uma. Mata, Também é. A questão tem seus atenuantes e seus agravantes. Tem seus agravantes. Não aproveitou a oportunidade e ainda tem uma agravante comparado àquele que deixa para outro cuidar. Correto. Claro que tudo isso nós podemos ver onde é que vai esse atenuante dessa Aí só pessoa. quem sabe é Deus. Mas o que nós estamos, o nosso ponto X aqui é esse. Que nós não temos capacidade de dizer quem vai ou não reencarnar. Primeiro que a reencarnação não depende do homem. Infelizmente, os cientistas, porque é assim, o homem é como disse Carlos Wickland, o homem por escrever alguns versos, ele acha que ele já é um poeta. O homem por adentrar ao caminho da ciência, a desenvolver alguns processos científicos, ele já se acha em Deus. Ele acha que ele tem que intervir nessa lei e acaba se perturbando, porque não é dado a ele fazer isso. Os espíritos disseram a Kardec que nós, ao reencarnarmos, já são traçados o nosso caminho. Ninguém aqui reencarna aleatoriamente, não. Todos nós estamos no campo propício ao nosso desenvolvimento. Todos, sem exceção. Os nossos desenvolvimentos, eles serão baseados nos nossos merecimentos e nas nossas conquistas. Porque o homem precisa trabalhar para conquistar os seus méritos. Não é dado a ele de mão beijada, não. É por isso que, como eu disse no início, o homem dogmático, ele entra em desespero. O homem espiritualizado, ele analisa os princípios das coisas. Porque entre aquele que se esforça e aquele que vive de braço cruzado, esperando que Deus mande, quem é o mais meritório? Quem é o mais meritório? É aquele que está lutando. Diga-se de passagem aquela colocação de Carlos Bernardo Loureiro da parábola do carreteiro, onde um que era estúpido, grosso, ignorante, lutava para tirar o seu carro do fosso, enquanto que o outro, que era dogmático, sentou-se e começou a rezar, pedindo a Deus que mandasse, ou a Jeová, que mandasse um socorro do céu. Só podia vir do céu, né? E aí passou Jesus, né, junto com Pedro, e Jesus olhou para o que orava e para o que blasfemava, para o que reclamava, e aí pediu que os seus apóstolos o ajudassem. E Pedro, como sempre indagador, ficou perturbando o juízo de Jesus, perguntando por que Jesus não ajudou aquele que orava, e sim aquele que blasfemava. Aí Jesus disse: cala-te, Pedro, o Pai ajuda aquele que luta, e não só aquele que pede. Está vendo aí? Que nós temos que estudar, nós temos que buscar nos desenvolvermos, porque senão ficamos à mercê do orar. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro a gente age,
Se ao agir a gente não tem um resultado, é porque não depende só de nós. Diga-se de passagem as 10 obsessões que nós fazemos na minha casa, na casa do presidente, da mãe do presidente. Nós agimos, porque nós estamos buscando nos equipar. Agora, quando a coisa não depende só de nós, claro que nós temos a ajuda dos espíritos, mas muita coisa não depende só nem de nós, nem dos espíritos, depende de Deus. Mas nós estamos fazendo por onde exercer aquilo que nós estamos estudando. Aquilo que nós estamos buscando estudar. Nós não estamos de braço cruzado, esperando que os espíritos venham e diga, faça assim, faça aquilo. Então não adianta você estar numa instituição espírita. Você não sabe nada, não pesquisa nada, não procura saber de nada, não quer saber de nada. Quer viver como? De braço cruzado? É só os trabalhos espíritas e pronto? E acabou a conversa? Volta para o mundo extrafísico da mesma forma. Fica sempre dependente de alguém que tem que lhe dizer o que fazer. Não é verdade? Essa é a realidade. Então, é nisso que consiste a gente buscar os livros da codificação para até sabermos orientar. Porque outro dia eu estava em um local, aí vi uma criatura danada falando que ela não admitia uma mulher ter tanto filho. Para que tanto filho num mundo miserável desse, num mundo desgraçado desse, que só tem problema? Ai, a língua coçou, que a língua sempre coça, né? Eu disse, vem cá, minha senhora, o que a senhora acha? Quem é que manda os filhos? Ah, é Deus. Será que esse Deus está sendo menos inteligente do que o homem? Ah, minha filha, mas é que nada, é reparo demais, não tem que dar... Será? Ele disse, olha, permita que eu lhe diga, mas o que acontece é que o culpado disso somos nós, porque nós somos evidentemente egoístas. Nós só nos preocupamos com os nossos umbigos. Nós não nos preocupamos. Infelizmente ela não ia entender a forma que eu ia falar, eu simplifiquei, mas aqui eu posso dizer. Nós não nos preocupamos em orientar o outro, não. Nós queremos, como o Marcos sempre diz aqui, queremos levar vantagem em tudo. Né? E é por isso que nós estamos numa sociedade dessa. O bem que vem para mim, aos outros pouco me interessa. Né? Não se procura orientar. Vale dizer a questão da divulgação da doutrina espírita. A doutrina espírita está sendo divulgada de forma séria? Não. Não, porque esses meios que nós temos de televisão e de rádio é um meio providencial para esse que está lá como espírita, como fazia Carlos Bernardo Loureiro. Não perdia a oportunidade de esclarecer em real valor a questão da situação do homem na morte, na vida e após a morte. Ele não perdia a oportunidade, porque, claro, as nossas informações, elas têm grande peso. Então, a questão não é só explicar o porquê do aborto, mas as suas consequências. Mesmo porque esses espíritos, quando são retirados dessa forma violenta, há quem diga que o espírito é criança, né? Primeiramente, o espírito não é criança. Não tem no mundo dos espíritos um grupo de espíritos preparado para receber esses espíritos que dizem ser criança. Espírito não é criança, minha gente. Espírito é gente. Ele está no seu aspecto de adulto quando ele larga o corpo. O que ocorre é que ele está perturbado. Leia o livro dos Espíritos.
Não existe que o espírito desencarna como criança e chega lá, para quem quer carregar. Ou só a gente falou assim. Ou, para vir carregar, ninar o espírito, até o espírito tomar conta de si e se transformar, pelo amor de Deus. Velho babão. Velho babão com o cacete na mão, esperando quem venha segurar. Falta de emprego, né? Vamos usar a razão. O que acontece é que quando o espírito desencarna em criança, ele está no seu processo de perturbação. Também, ou mais ainda, né? Ele não desencarna a criança gritando ué para ninguém vir para cá consolar o cachorro. Lá da mão no peito, tudo Eu tô... Entendeu? Então, É tão criança que é babado no espiritual, como dizem, né? E o espírito desencarna tem o espírito responsável para cuidar da criança. Não é o espírito aí. não é? O que a gente está vendo aí na experimentação é diferente. Espírito, de acordo com a evolução do espírito, que estava reencarnado e teve a sua reencarnação interrompida por um motivo, no caso de assassinato, tem alguns daqueles espíritos que, após passar pelo processo de perturbação natural, após o estado de perturbação é natural, mas é perturbador ou não, sofrido ou não, de acordo com a evolução do espírito. Esse espírito, mesmo tendo uma encarnação interrompida de forma violenta, tem alguns deles que vão realmente querer tirar a forma e querer o que é obsediar. Não sabe os espíritos que vão cuidar desses indivíduos. Pois é, eles nascem tão criança que ao largar o corpo ele muda no cangote daquele que foi seu pai e sua mãe. Ele é tão criança assim. Ele é tão criança que ele leva a perversidade, a maldade, o sentimento de vingança. Aí que quando eu estava fazendo a reflexão sobre isso, aí me veio a lembrança. Ah, mas e os abortos que é provocado? Deus sabe como fazer seus filhos responder pelos maus atos. Deus não precisa de vingador e nem de ditador de justiça. Quem assim procede está se comprometendo. Porque a questão do aborto também, em alguns aspectos, ele é uma punição para o espírito. Mas ninguém mais do que o Criador saberá fazer com que as suas leis sejam levadas a ser realizadas. Primeiro que a lei divina, ela não pune os seus filhos com aspecto de vingança, mas ela, sofremos punição sim, agora com o aspecto de regeneração, de reabilitação, com um fim promotor desse espírito, e não com sentimento de vingança, porque fulano e beltrano matou ciclano. Chega a ser um ciclo vicioso, porque primeiro dizer que fulano matou assim, vai morrer assim, isso é vício. Ah, eu fiz assim, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu fui outro, estou passando. Eu não sei. Eu não quero nem saber o que eu fui, porque pouco me importa. Eu quero saber o que eu estou sendo, o que eu estou fazendo para ser melhor. O que eu fui não me interessa, porque sendo ou não, eu vou ter que responder, então não me interessa o que eu fui, né? Porque o povo gosta muito desse negócio, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu fui... Eu não quero saber de nada. E também não acredito quando o nego diz, você foi aquilo. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque eu me predispus a pegar os livros para me conscientizar do que eu estava seguindo. Primeiro que os espíritos emitem suas opiniões. Espíritos de diversos aspectos de inferioridade estão ao nosso derredor. Segundo, que existem os nossos sentimentos, ruins ou bons para com aqueles ao qual nós temos simpatias ou antipatias.
Terceiro, esse é primordial. Qual foi o método de pesquisa que você fez para saber que isso é verdade? Né? Não fez pesquisa nenhuma. Não se debruçou o estudo para fazer pesquisa, para saber realmente. E outra, essa pesquisa ela tem que ter um campo sério. Tem que ter o amparo dos espíritos. Porque sem os espíritos, minha filha, os obsessores tomar conta. Sem os espíritos sérios, essas pesquisas de vida após morte, os obsessores tomam conta. Então não vamos por aí não. Tudo isso eu aprendi, foi quem foi me prestando. Né? Foi raciocinando, foi trocando ideias com aqueles que também participam desse estudo. É assim que a gente aprende. Isso não me prova expressão. Quem foi que não errou buscando acertar? Meu amigo. Eu não quero saber do meu passado, que eu me envergonho dele. Deixa como status superiores. Pois é. Certo? E outra coisa, o único que não errou aqui, o único que não errou foi Deus. Não, é Deus. É Deus. Os demais, minha gente, é tudo farinha do meu pacote. É tudo miserável. É isso mesmo. Negócio de, porque eu fui isso, que eu fui isso. Que negócio de santo, rapaz. Podemos não ter errado em um aspecto, mas em outro erramos. Até porque ninguém está com a evolução necessária para compreender a verdadeira essência do bem e do mal. E você acha Essa que é a verdade. Que quem de nós está lá no livro da codificação? Todos nós passamos pela feira da imperfeição. Todos. Então não se arvorem, dizem, eu não sofro isso, eu não sofro aquilo. É um processo natural. Aí eu pergunto, vem cá, você não sofre isso aí, por que você está fazendo muito provas de expiações, já que você não tem sofrimento? Porque para você ser melhor do que eu, você não reencarnaria. Primeiro, estaria perfeito. Não reencarnaria neste planeta. Né? E só que eu faria instalar-se a nível espiritual dele já é uma expiação. Já é uma expiação. Porque o meu planeta é de natureza proporcional e expiatória. Entendeu? Então, há uma diretriz do seguinte: nós trazemos para a nossa vida, aceitamos ideias, posturas de outros irmãos, por eles estar nos mostrando ter mais evolução, ter trabalhado mais, chegado mais rápido do que nós. Então, nós vemos nisso uma coerência. Entendeu? Então, nós vimos nele esse trabalho que deu a ele um resultado positivo, e se nós adotarmos, nós seremos felizes. É um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido. Então, quando nós aqui colocamos, não é que Carlos Bernardo Loureiro e tantos outros irmãos é o responsável por esses trabalhos nossos, não. Os responsáveis pelo trabalho desta casa é Maria Elevina Borges. Ela é a dirigente, ela que comanda, ela que dá as diretrizes, ela que ordena. É Maria Elevina Borges. Os demais são irmãos que se afinizam, se afinizaram com ela e conosco e ajudam. Dá mais do sentimento mais nobre que existe. Encontraram nela esse espírito guerreiro, consciente, coerente, porque ela não é religiosa não, viu? Não foi religiosa e não é. Diga-se de passagem que não é beata de igreja, né? As suas diretrizes de ideias, vocês podem observar que toda vez que os espíritos trazem informação, primeiro que ela tem uma diretriz de ideias baseada no livro da codificação. Ela não dá aqui orientação sem que não seja referente aos livros.
as suas intuições, as suas orientações são baseadas nessa diretriz. Ela não foge e ela não admite que nessas reuniões que fazemos seja desvirtuado a diretriz do Espiritismo. Ela está sempre atenta, claro, ela sabe o porquê disso. É um espírito com evolução melhor? É. Tanto sim que está nos direcionando, tanto sim que está dando a sua diretriz para nós. Encontrou em nós também a vontade e o interesse de estudar, porque, minha gente, vamos tirar essa ideia de que mais fazia, isso é atraso. Mais fazia assim, é o que nós realizávamos antes. Não tem uma instituição séria que chegou a um trabalho grandioso sem que não tenha passado pelos alicerces do erro. Isso é natural. É igual as escolas. É natural. Agora temos que ter a consciência de que nós temos que mudar. Ou muda ou fica na diretriz do misticismo. É a questão da evolução. Do dogmatismo. Não tem para onde correr. Não tem progresso. É aquilo, 30, 40, 50 anos. Desencarna naquilo. Não tem progresso. Nós temos que abrir as nossas ideias para cada vez mais melhorarmos. Porque você já pensou se nós aqui fossemos dogmáticos? Quando Elivina veio e disse que não queria mais as mesas arrumadas, né? Os jarros de enfeites, ela estava certa. Isso é o que, seu Jorge? É religiosismo. É isso mesmo. É questão do dogmatismo, minha gente. Porque ela viu essa diretriz lógica. Porque o Espiritismo está lá no livro da codificação. A sua realização é filosófica, é o uso do raciocínio. Não é as mesas arrumadas, não é o vestir de branco, não são as cortinas. O asseio da instituição é necessário. As roupas ao qual usamos, é necessário elas serem compostas. Isso nós não estamos mudando. O que não é necessário é o misticismo. Né? Aí que não é necessário mesmo que o indivíduo se atrasa, o indivíduo se estaciona e se estacionando, ele espalha essas ideias e aí se compromete. Porque ele contribui, influencia as pessoas e também tem a sua parcela de contribuir de consequência sobre aquilo que também a pessoa faz. Se atrasa, atrasa os outros. A realização da doutrina espírita está condizente com a troca de ideias, o estudo, a pesquisa científica para comprovar se esses fenômenos são reais, são verdadeiros, né? Infelizmente estão levando os fenômenos espíritas e as manifestações espíritas para questões pessoais. Ou então é aquela postura. O espírito chega, diz que é fulano, que é beltrano, que é cicrano. O espírito tem razão. É uma excelência. Não pode ser questionado. Porque é espírito, está fora do corpo. É assim. Foi assim que Kardec agiu. Então Kardec está errado. E os espíritos também. Aqui nós tratamos os espíritos como a alma dos homens que viveram aqui na Terra. Logo a gente questiona, nós pesquisamos e eles pesquisam
para chegar ambos a uma conclusão lógica. Exatamente. Cada um baseado num pensamento. Entre a verdade e o encarnado ou desencarnado, a verdade ela tem maior valor. Exatamente. Nunca atrase, nunca se estacione por causa de espírito nenhum, seja ele encarnado ou desencarnado. E não vivemos aqui sob e não queremos, pelo menos aqui na nossa casa, nós não queremos viver sob ditadura de espírito. Nós queremos viver sob as nossas consciências. Porque, minha gente, espírito não vai responder pelos erros de ninguém. Né? Não vai. Então, por mais que Elvina, que é a dirigente da casa, chegue aqui e fale, nós temos a obrigação de buscar os livros, de trocar ideias, de questionar, de perguntar o porquê. Esse é o nosso papel. Nós não somos marionetes, né? Não nos permitimos ser marionetes. E nem eles querem isso. Não é do... Né? E nem, muito bem, e nem eles querem isso. Sabe por quê? Você fica como estático. Você só toma uma atitude se o espírito vier dizer, faça isso, meu filho. Faça. Oh, e cadê o estudo? Se o estudo é o princípio do trabalho, como é que nós nos direcionamos na vida? Com estudo. Isso que é a natureza do estudo e trabalho. Né? Porque o estudo é que vai dar a diretriz de você saber se conduzir nas ruas, enfim, em todos os aspectos sociais. Só que promover a vida. Não é? Então por que na instituição espírita tem que ser diferente? Não. O uso da razão é de grande importância nesses trabalhos. Primeiro, ela tem que se basear de um princípio de estudo, onde você encontrou, o porquê o escritor colocou dessa forma, qual é a importância. Tudo isso tem que ser pesado. Não é um ditador. Tem valia, vamos experimentar aqui. Não é? Ah, não, mas daqui a pouco a gente desequilibra fulano, daqui a pouco fulano sai assim, sai assim. Isso é ignorância, é estupidez. Né? Vamos usar a razão, minha gente. Primeiro que os trabalhos espíritas, eles são trabalhos com energia. É com energia. E a energia, ela é manipulada pelo pensamento. Manipulada pelo pensamento. É por isso que não é que eu não sou de acordo, não é essa a minha postura, mas eu tenho uma postura do seguinte: os trabalhos espirituais, ainda não é hora de eu passar essa questão. A gente vê aí que a diretriz maior para nos conduzirmos é essa. Então, diante da orientação da criatura, ela tem que trazer a questão da orientação da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. É por isso que, antes de tudo, quando uma criatura que praticou aborto vive em cima das salas de cirurgia se cortando, pesquise primeiro o que levou aquela criatura a isso. E vamos ver que a sua doença, ela é mais moral do que física. Primeiro que quem está causando aquela doença é o espírito, né? Que por força do egoísmo, do desespero, das ideias de alguém que não pare não, porque é mais um papel. Né? E é aí que a gente vê o seguinte, que nós não estamos falando aqui só na questão física, estamos falando na grande no ato grave que traz. É por isso que nós temos sempre que ser acomedidos daquilo que nós falamos.
porque está falando as coisas sem saber o que está falando, é o comprometimento. Você vai voltar para consertar, quer queira, quer não. É da lei. Então, o nego fica aí, seus grandes doutores da lei, se arvorando e dizer que quem pare demais é pobre porque é ignorante, né? A sociedade está miserável porque pobre pare demais. Vamos botar a mão na consciência, viu? Porque a coisa não é bem por aí, não. Os nossos olhos, muitas das vezes, vê aquilo só que queremos, e não aquilo que está despertando em nós. A gente fica aqui.